Pouco a pouco, o interesse dos humanos no cosmos e no que está além do nosso planeta tornou-se uma parte da nossa existência. As descobertas de algumas de nossas mais avançadas tecnologias, como o telescópio espacial Hubble, nos permitiram compreender o funcionamento do nosso universo. Mas as coisas mudam e ficam mais interessantes quando essas descobertas são espirituais e estão além da nossa compreensão. Teria o telescópio espacial Hubble descoberto o paraíso? Fique ligado, porque vamos desvendar o mistério da descoberta do paraíso pelo telescópio espacial Hubble. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Uma imagem do paraíso. Na vasta extensão do cosmos, onde há tantas maravilhas e mistérios, uma descoberta peculiar surgiu em 1994. Uma fotografia supostamente vazada do telescópio Hubble da NASA apareceu, capturando a imaginação daqueles que descobriram sua existência. Fique até o final para descobrir todos os detalhes, enquanto nos aprofundamos nesta anomalia cósmica que mostra o que parece ser uma cidade galáctica no meio do universo. A história começa em 26 de dezembro de 1994, no escritório da NASA, nos Estados Unidos. Os cientistas ficaram impressionados com as imagens capturadas pelo telescópio Hubble, que, uma vez decifradas, revelaram uma enorme cidade branca na imensidão do espaço. A equipe da NASA foi pega de surpresa e não conseguiu reagir rapidamente. Sem querer, eles tornaram público o servidor web do Hubble. As imagens, que normalmente ficavam reservadas para estudo exclusivo em laboratórios astronômicos secretos, tornaram-se acessíveis ao público global. Rapidamente, as fotos circularam amplamente por todo o mundo através da internet. O governo dos Estados Unidos rapidamente classificou as imagens como secretas para acalmar as preocupações do público, designando-as como de acesso restrito. A fotografia, supostamente tirada por um fotógrafo na base aérea de Ellington, mostra uma paisagem galáctica deslumbrante, com torres, pilares, cavernas e estruturas que parecem com edifícios feitos por humanos, tornando-a polêmica e fascinante. A princípio, uma das fotos continha apenas uma imagem rudimentar de uma mancha nebulosa comum. Então Ken Wilson, um professor da Universidade da Flórida, decidiu estudar a fotografia com mais detalhes utilizando uma lupa portátil. Na investigação do professor, ficou evidente que a mancha possuía uma forma estranhamente peculiar. A possibilidade de interferência durante o envio da imagem do Hubble para a Terra foi descartada e a distorção observada não pôde ser explicada por qualquer alteração ocasionada pelas lentes do telescópio. Após uma reunião urgente, os representantes da NASA decidiram realizar uma nova captura da área onde a anomalia foi detectada. Para fazer isso, eles programaram o telescópio Hubble para a resolução mais alta possível e direcionaram com precisão as lentes para uma região específica do céu. Após alguns minutos tensos, o telescópio capturou uma fotografia com seu som característico. A imagem apareceu imediatamente na grande tela de projeção do laboratório, atraindo a atenção total dos cientistas reunidos. A mancha nebulosa, até então enigmática, revelou ter uma forma totalmente diferente, inquietando os presentes. Ela parecia uma estrutura luminosa, sugerindo vagamente o formato de uma cidade mística flutuando no cosmos. A cidade parecia ter sido construída seguindo as convenções clássicas da ficção e tinha representações futurísticas de uma cidade de tempos distantes. Irradiando um brilho sobrenatural, a estrutura se estendia pela extensão ilimitada do espaço, abrangendo bilhões de quilômetros em tamanho. A Cidade de Deus. A cidade celestial suspensa na vastidão do espaço recebeu um nome especial: Cidade de Deus. Alguns passaram a acreditar que ela é um lugar divino, pertencente a Deus. Alguém da NASA sugeriu ainda que talvez a cidade fosse o lar de almas que já partiram. Mas sejamos realistas, essas ideias parecem um tanto malucas. Elas tentam nos convencer de coisas que parecem mais histórias de ficção do que fatos científicos. Quando os cientistas observaram atentamente as fotos tiradas pelo telescópio Hubble, eles viram algo interessante. A cidade não estava apenas parada ali. Ela se movia junto com as galáxias. Esse movimento seguia as regras da teoria do Big Bang, aderindo às leis do universo. Mas é aqui que tudo fica ainda mais fascinante. Os cientistas notaram mais uma coisa sobre como a cidade se move. Imagine um modelo 3D de partes distantes do universo sendo exibido em uma grande tela.
O que os cientistas viram não era o universo se afastando de nós, mas o contrário. A Terra parecia se afastar da cidade de Deus, como se ela fosse uma espécie de centro do universo. Os cientistas chegaram até a usar um modelo de computador para mostrar como as galáxias se afastam da cidade. E quanto mais eles estudam este fenômeno, mais misteriosa e inacreditável a cidade de Deus se revela. A cidade é como um quebra-cabeça, onde cada peça revela um novo segredo sobre o universo e nos desafia a pensar muito além do que já sabemos, mantendo viva a curiosidade pelo que está além do nosso mundo. A tentativa de censura da NASA. Há muitas alegações de que a NASA tentou esconder esta imagem extraordinária do público. O motivo por trás deste suposto encobrimento permanece desconhecido, mas desperta curiosidade sobre as possíveis razões para ocultar um espetáculo cósmico tão impressionante como esse. Esta descoberta, que trouxe os mais importantes dados científicos já coletados, não foi divulgada publicamente por medo de que pudesse causar pânico por todo o mundo, o que é um tanto vago e difícil de acreditar. As imagens aprimoradas por computador foram mantidas em segurança e longe dos olhos do público. Decodificação da imagem. Após uma inspeção mais detalhada, a fotografia revelou detalhes complexos que desafiam a ideia de que se trata de uma formação natural. Torres, cúpulas e até mesmo uma estrutura semelhante a uma torre de vigia são perceptíveis. A imagem parece representar uma cidade galáctica com uma geografia peculiar, questionando a possibilidade de ter origens naturais. Movendo-se em torno de todas essas estruturas, também haviam anjos. Sim, anjos. Os cientistas pensaram primeiro que haviam descoberto um novo aglomerado de estrelas, porque as cores eram brilhantes e fortes, mas em poucos minutos tornou-se evidente que se tratavam de silhuetas semelhantes às de seres vivos. As fontes da NASA afirmam que os anjos são de uma cor laranja brilhante. Foi relatado que um grupo de anjos foi visto voando juntos e uma foto foi tirada do aglomerado estelar NGC 3532, de 3 bilhões de anos. Os astrônomos pensaram que as estranhas transmissões estavam distorcidas como resultado de um mau funcionamento do telescópio Hubble, um equipamento de 1,5 bilhão de dólares. Contudo, depois de uma inspeção mais detalhada, eles viram que os anjos tinham cerca de 15 metros de altura, asas e auréolas enevoadas. Um engenheiro espacial disse que eles tinham cerca de 15 metros de altura e que a envergadura de suas asas era tão grande quanto a de um avião. Todos tinham rostos redondos e tranquilos, aparentemente muito felizes por terem sido fotografados pelo telescópio Hubble. Eles pareciam estar sorrindo um para o outro, como se contassem um glorioso segredo para o resto do universo. Os membros da agência espacial lembraram que o avistamento destes anjos não foi a primeira prova científica de que os anjos e o paraíso existem. Um cientista da Rússia, que desertou para os Estados Unidos em 1985, disse que os astronautas da União Soviética encontraram um grupo semelhante de anjos brilhantes e sorridentes no 20º dia da missão Soyuz, há vários anos. Segundo ele, a NASA provavelmente encontrará milhões de anjos na região. Se o telescópio Hubble operasse desta forma, os governos americano e soviético poderiam divulgar as evidências esmagadoras de que os anjos estão cuidando de nós. A revelação após o Natal. Aumentando ainda mais a polêmica, a imagem dos anjos foi supostamente compartilhada com o público apenas um dia depois do Natal, em 1994. O momento desta revelação desperta curiosidade, levando a perguntas sobre se houve alguma intenção por trás da revelação desta maravilha celestial durante um período tipicamente associado à boa vontade e às reflexões espirituais. O Natal, como sabemos, é uma época envolta em um espírito de acolhimento, compaixão e espiritualidade, onde as pessoas se envolvem em celebrações festivas, passam tempo com seus entes queridos e refletem sobre valores como amor, esperança e bondade. Durante este período, há um maior senso de abertura ao extraordinário, ao milagroso e ao divino. Portanto, o momento da divulgação da imagem, estrategicamente logo após o Natal, parece quase planejado para cativar a atenção do público. No período após o Natal, as pessoas muitas vezes ficam em um estado emocional mais sensível espiritualmente, tornando-se receptivas a fatos impressionantes e de significado místico. Isso faria uma história como essa se espalhar como um incêndio, atingindo todas as pessoas. O momento parece impecável, aproveitando estrategicamente os sentimentos da época para chamar atenção. Isso levanta muitas dúvidas sobre a validade das afirmações divulgadas. A NASA encontrou o paraíso? Se as coisas que vemos nesta imagem são reais ou apenas ficção, ainda não se sabe com certeza. Mas uma coisa é certa, as pessoas têm afirmado que a NASA tem encontrado evidências para as tradições religiosas há décadas. À medida que os cientistas começaram a investigar o mecanismo que faz funcionar o universo,
as pessoas começaram a alegar ter encontrado evidências do divino. Em uma ocasião semelhante de 2016, foi relatado que uma imagem circulando online mostrava os portões do paraíso dentro de uma nebulosa. A legenda da imagem trazia a alegação de que cientistas foram impedidos de divulgar o que tinham encontrado, mas isso não era verdade, porque a imagem era falsa. Mais precisamente, era uma obra de arte cooptada para divulgar uma história religiosa online. A imagem era uma de uma série de obras semelhantes feitas por Adam Ferris, um artista conhecido por usar um processo de classificação de pixels para criar arte a partir de imagens do Hubble. Ferris começou com uma imagem feita pelo Hubble da Messier 17, a nebulosa do Cisne, e criou os chamados portões do céu, classificando os pixels para criar a figura. Ferris nunca alegou que seu trabalho representava uma cena real, mas a imagem foi posteriormente apropriada por terceiros, que juntaram a ela a narrativa dos portões do céu. De forma parecida, a suposta imagem do paraíso também foi publicada no tabloide Weekly World News, em uma notícia chamada "Paraíso é fotografado pelo telescópio Hubble". A história foi republicada online em 2009. Embora este tabloide seja famoso por ser um veículo de baixa qualidade preocupado com histórias bizarras como a suposta existência de seres metade morcegos e metade humanos ou a descoberta de descendentes de alienígenas, esta história em particular sobre o paraíso chamou a atenção de muitos. A história é construída sobre uma base fraca de verdade. Ela começa falando sobre os reparos recentes feitos no Hubble, como falamos anteriormente. Nestes reparos, foram corrigidos defeitos no espelho e nas primeiras imagens tiradas, que saíram pouco nítidas. De acordo com o tabloide, os astrônomos apontaram o Hubble para a borda do universo e viram uma cidade celestial brilhante flutuando no espaço. A imagem, assim como o tabloide, foi divulgada em preto e branco e parece uma cidade distante ou talvez uma grande casa em uma colina contra um céu escuro e estrelado. Picos de luz se espalham pelas bordas da cidade, se estendendo pelo espaço em ângulos estranhos. Isso ajuda a vender a imagem, dando à cidade uma aparência celestial, mas muitos argumentaram que isso também revela sua natureza artificial, alegando que os picos estão bastante errados para uma fotografia do Hubble. Esta afirmação é bastante justa porque, ao olhar para imagens do Hubble ou do telescópio espacial James Webb, vemos que objetos brilhantes como estrelas têm característicos picos de luz espalhados ao seu redor. Também é possível notar que os picos visíveis nas imagens do Hubble diferem daqueles nas imagens do James Webb, e há uma razão para isso. Os picos de difração são uma característica-chave das imagens tiradas com telescópios que funcionam através de espelhos. A luz coletada pelo espelho primário fica ligeiramente distorcida ao interagir com o espelho e passar pelos suportes. Ao olhar para objetos grandes e difusos, a distorção é pequena o suficiente para não ser perceptível. No entanto, a alta concentração de luz em objetos maiores causa picos de luz muito diferentes. O importante é que picos de difração são um resultado da estrutura do telescópio. Eles não são parte do objeto que está sendo observado, o que significa que podemos determinar qual telescópio específico obteve uma imagem pelo padrão das pontas de difração que a imagem traz. Isso já começa a desmascarar toda a teoria sobre a imagem, pois há quase uma dúzia de picos na imagem. Isso não prova a história sobre a NASA ter encontrado o paraíso, nem que a imagem do céu não existe, mas coloca algum elemento de dúvida em torno da imagem que está circulando. Talvez esta não seja a imagem real tirada pela NASA. Se a foto publicada neste artigo for realmente do espaço, então 99% da dúvida sobre ela ser mesmo uma Nova Jerusalém é eliminada. O Dr. Masson, o cientista que supostamente vazou a foto da NASA, diz que eles apontaram o telescópio para um aglomerado de estrelas. Provavelmente, apenas um especialista em fotografia poderia dizer se a imagem é real, mas, se você examinar a foto, verá que a cidade está cercada por estrelas, como se tivesse sido tirada no espaço. As únicas pessoas que sabem se esta foto é uma foto do espaço são o Dr. Masson, os repórteres que a publicaram no tabloide Weekly World News e os cientistas da NASA, que supostamente a tiraram. Uma vez que ninguém conseguiu entrar em contato com nenhuma dessas pessoas, é difícil verificar se a foto foi tirada no espaço ou não. Se ela for realmente uma imagem espacial, ela provavelmente poderia ser mesmo a cidade celestial de Deus, porque está claro que o que está na fotografia não é uma estrela, planeta ou corpo galáctico. O Hubble foi reparado em meados de dezembro de 1993, como mostrado na reportagem? Sim, reparos realmente ocorreram no Hubble em 1993.
De acordo com o artigo do tabloide Weekly World News, os reparos teriam sido concluídos em meados de dezembro, e as primeiras imagens após o reparo foram transmitidas para a Terra em 26 de dezembro de 1993. Isso corresponde com as informações de várias fontes que dizem que os reparos foram concluídos em 9 de dezembro. O site do Hubble diz que as imagens foram publicadas pela NASA em 13 de janeiro de 1994, o que significa que devem ter sido transmitidas à Terra entre 9 de dezembro de 1993, a data em que os reparos foram concluídos, e 13 de janeiro de 1994, a data em que as fotos foram divulgadas oficialmente. A data fornecida pelo tabloide Weekly World News está dentro desse intervalo e, portanto, é uma possível data de transmissão das fotos para a Terra. O tabloide publicou seu primeiro artigo sobre as imagens em 8 de fevereiro de 1994 e novamente em 10 de setembro de 2009. Não há contradição em nenhuma dessas datas. Em 2 de dezembro de 1993, o ônibus espacial Endeavour levou 7 tripulantes à órbita para uma missão envolvendo 5 dias de caminhadas espaciais e reparos. Eles removeram o fotômetro de alta velocidade e o substituíram com o COSTAR, um instrumento de correção óptica. Eles também trocaram a câmera planetária Wide Field pela nova WFPC-2. A equipe realizou muitas outras tarefas, substituindo painéis solares, conectores difusíveis e outros equipamentos. Por volta de 9 de dezembro, eles terminaram o trabalho. A NASA divulgou as primeiras imagens após os concertos em 13 de janeiro de 1994. As fotos eram lindas, com resolução excelente. O Hubble foi transformado no telescópio que havia sido originalmente prometido. A busca do Hubble pelo paraíso. Imagine observar a vastidão do universo e encontrar não apenas estrelas, mas estruturas semelhantes a escadas ao redor de uma estrela desbotada. Foi isso que o telescópio espacial Hubble da NASA capturou recentemente, o que nos lembra da misteriosa descoberta da Cidade de Deus. Embora possamos não ter testemunhado a lendária escada para o céu das histórias bíblicas, essas características em forma de escada ao redor de uma estrela no fim de sua vida compartilham semelhanças intrigantes com a cidade celestial suspensa no cosmos. A nebulosa do retângulo vermelho é um mistério cósmico catalogado como HD 44179. Ela recebeu este nome por causa da forma e cor únicas que assume quando vista através de telescópios comuns na Terra. Com sua extraordinária visão, o telescópio Hubble revelou detalhes surpreendentes sobre esta nebulosa que os telescópios terrestres não conseguiram capturar devido à oscilação da atmosfera da Terra. Esta complexidade reflete as complexas características descobertas na Cidade de Deus, desafiando o que sabemos sobre o universo. Como a Cidade de Deus, o retângulo vermelho está cheio de surpresas. As estruturas em forma de escada, que parecem com degraus ou teias de aranha, são projeções de cones de gás. É como olhar para uma série de taças de vinho cheias de gás até a borda quando vistas de lado. Essas características peculiares reveladas pelo telescópio Hubble nos fazem questionar como o universo funciona. O retângulo vermelho, inicialmente nomeado por sua forma única, nos surpreende novamente por não ser um retângulo verdadeiro, mas uma estrutura em forma de X. Isso desafia o que pensávamos saber sobre as regras do universo. Tanto a Cidade de Deus quanto o retângulo vermelho trazem formas e estruturas inesperadas que despertam a curiosidade, fazendo os cientistas reavaliarem o que pensam sobre o cosmos. Como a Cidade de Deus, o retângulo vermelho tem uma estrela em seu centro que desempenha um papel crucial para criar este formato. A estrela, que está no fim da sua vida, está se desfazendo de suas camadas externas, criando uma estrutura bicônica única. Esta ejeção periódica de gás e poeira ecoa os movimentos misteriosos observados na Cidade de Deus. Esses elementos compartilhados nos lembram que os fenômenos cósmicos estão interconectados e que o universo está cheio de maravilhas esperando para serem desvendadas. Embora a Cidade de Deus e as estruturas em forma de escada ao redor da HD 44179 sejam diferentes, ambas as descobertas destacam a natureza incrível e muitas vezes surpreendente do universo. Essas maravilhas cósmicas, capturadas através de telescópios avançados, nos convidam a explorar ainda mais, desafiando as nossas suposições e nos convidando a descobrir os segredos escondidos na vastidão do cosmos. Quer estas descobertas e as suas relações com o paraíso sejam verdadeiras ou não, o fascínio por toda essa história está na nossa habilidade de nutrir tanta curiosidade sobre o espaço sideral, mesmo a milhões e milhões de galáxias de distância de nós. O telescópio espacial Hubble tornou isto possível, mas podemos também nos perguntar como exatamente ele funciona.
O design e propósito únicos do Hubble. Situado acima da atmosfera da Terra, o telescópio Hubble opera em um local onde a distorção de imagens é mínima. Ele completa uma órbita aproximadamente a cada 97 minutos e foi projetado para capturar imagens de alta resolução e espectros precisos ao concentrar a luz das estrelas. Este ponto de vista exclusivo permite que o Hubble evite o brilho atmosférico que impede os telescópios terrestres de capturarem imagens com a mesma clareza. Apesar de seu espelho relativamente modesto de 2,4 metros de diâmetro, o Hubble compete admiravelmente com telescópios terrestres com espelhos de 10 a 20 vezes maiores. Este feito notável deve-se ao complexo design do telescópio e aos avanços tecnológicos, tornando-o uma máquina espacial colossal e complexa. O tempo no Hubble é um bem precioso, com astrônomos de todo o mundo competindo por mais tempo de observação do que o disponível. Desde as tarefas essenciais de manutenção, as atividades do telescópio são meticulosamente planejadas para garantir o funcionamento ideal e a aquisição de dados. Os seus instrumentos científicos estão no centro das capacidades do Hubble e são divididos em 2 grupos. Eles servem diversos propósitos, desde a captura de imagens até a dissecação da luz de estrelas e galáxias, revelando um espectro de luz semelhante a um arco-íris. A posição única do Hubble nos permite observar a luz por infravermelho e ultravioleta, espectros que normalmente seriam filtrados pela atmosfera da Terra. A variedade de instrumentos inclui a ACS, que em inglês é uma sigla para Câmera Avançada de Pesquisa. Outro equipamento é a Câmera de Infravermelho Próximo, ou NICMOS. Há ainda um espectrógrafo multiobjeto, capaz de realizar desde a observação de ultravioleta visível até infravermelho. A funcionalidade do Hubble depende de vários componentes mecânicos e elétricos. Painéis solares convertem a luz solar em eletricidade e giroscópios. Rastreadores de estrelas e rodas de reação mantêm a estabilidade, garantindo um direcionamento preciso para os objetos celestes em estudo. A complexa dança desses componentes permite que o Hubble permaneça estável por horas ou dias, capturando observações detalhadas. Os dados valiosos do Hubble não chegam sozinhos à Terra. Eles dependem de uma rede de comunicação sofisticada. O telescópio inicia esta conversa cósmica transmitindo suas observações para um satélite no sistema de rastreamento e retransmissão de dados para satélites. Este satélite retransmite o sinal para a região de White Sands, no estado americano do Novo México. Lá, os dados embarcam em uma jornada global, cruzando continentes até chegar à Europa, onde são armazenados em um extenso arquivo de dados em Munique, na Alemanha. O que torna a missão do Hubble ainda mais notável é o espírito de colaboração internacional que alimenta suas operações. Ele não é apenas um esforço da NASA, mas de uma colaboração com a Agência Espacial Europeia, a ESA. Esta colaboração ultrapassa fronteiras, envolvendo especialistas da Agência Europeia trabalhando nos Estados Unidos, no Instituto Científico de Telescópios Espaciais e em uma sede administrativa em Munique. Astrônomos europeus, que usam mais de 15% do tempo de observação do Hubble, fizeram contribuições muito importantes para numerosas publicações científicas. O telescópio se destaca como um símbolo de descobertas no grande cenário da exploração espacial. A tecnologia de ponta e o trabalho em equipe internacional expandiram nossa compreensão do cosmos. Aventurando-se ainda mais no cosmos, o Hubble continua sendo um símbolo da busca incansável da humanidade para desvendar os mistérios do universo, iluminando o vasto desconhecido, uma observação de cada vez. Descobertas do telescópio espacial Hubble. Desde que sua jornada no cosmos começou em 1990, o telescópio espacial Hubble da NASA nos presenteou com imagens de tirar o fôlego, revelando a beleza hipnotizante do universo. O Hubble vai além de apenas mostrar imagens bonitas. Ele está equipado com um conjunto de instrumentos científicos que o transformam em um observatório celeste capaz de capturar luz em uma vasta gama de comprimentos de onda, do ultravioleta visível ao infravermelho próximo. A notável sensibilidade faz do Hubble um dos observatórios mais valiosos e produtivos da história da astronomia. Um esforço colaborativo entre o Programa Espacial dos Estados Unidos e a Agência Espacial Europeia, o Hubble orbita graciosamente a 532 quilômetros acima da superfície da Terra. Muito além das turbulências atmosféricas, o Hubble desfruta de uma visão clara das maravilhas astronômicas, permitindo observações consistentes com detalhes superiores em comparação a muitos observatórios terrestres. Os seus instrumentos avançados têm o poder de examinar objetos tanto próximos quanto distantes, desde minúsculos asteroides em colisão dentro de nosso sistema solar,
até galáxias remotas e formações de estrelas que remontam a quando o universo tinha apenas 3% de sua idade atual. Através das lentes do Hubble, fizemos descobertas cruciais que moldaram nossa compreensão da estrutura do universo, da evolução das galáxias, nebulosas, estrelas, exoplanetas e corpos celestes vizinhos dentro do Sistema Solar. Em sua terceira década de exploração, o telescópio espacial Hubble permanece incrivelmente ativo e valioso. Ele conduziu mais de 1 milhão de observações, levando a mais de 21 mil artigos científicos escritos por astrônomos. Estes artigos foram citados em mais de 1,2 milhão de publicações, com números que continuam crescendo diariamente. As contribuições do Hubble são tão difundidas que todos os livros modernos de astronomia apresentam imagens de suas observações. Por mais de 30 anos, o Hubble não apenas trouxe respostas, mas levantou inúmeras novas perguntas, desvendando mistérios e expandindo nossa compreensão do universo de maneiras inesperadas. As histórias compartilhadas aqui oferecem um pequeno vislumbre das descobertas cativantes do Hubble e suas imagens impressionantes. Escolher entre a infinidade de observações do Hubble não foi uma tarefa fácil, mas essas histórias selecionadas mostram algumas de suas realizações científicas mais significativas até hoje. À medida que o Hubble continua a observar o cosmos, ele promete revelar ainda mais maravilhas, moldando nossa compreensão do vasto universo que está além da nossa imaginação. Obrigado por assistir. Não deixe de curtir e se inscrever. E enquanto você ainda está aqui, deixe sua opinião nos comentários. Até a próxima.